Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar num sentimento que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente. Aquela sensação de vazio, sabe? Mesmo quando, na teoria, tudo parece estar nos eixos. Vamos explorar juntos esse tal de vazio existencial, entender de onde ele vem e, o mais importante, quais são os caminhos para encontrar sentido no meio de todo o barulho da vida moderna. Essa pergunta aqui não está no slide por acaso, né? Ela é o nosso ponto de partida para entender um fenômeno que o psicoterapeuta Viktor Frankl identificou como uma das grandes questões do nosso tempo. É aquela sensação de que está faltando alguma coisa, um propósito, talvez uma direção. Bom, vamos fundo nisso. Primeiro de tudo, vamos colocar os pingos nos is e definir do que exatamente a gente está falando. Esse sentimento não é de hoje, mas parece que a sociedade em que vivemos hoje criou o cenário perfeito para que ele se espalhasse. Aqui está o coração do problema. O vazio existencial, segundo Frankl, não é bem uma doença, mas sim uma frustração da nossa motivação mais profunda, a busca por um significado. Sabe como é? É sentir que se tem todos os meios para viver, mas não se sabe pelo que viver. E por que isso se tornou algo tão comum hoje em dia? O Frankl aponta que nós, como seres humanos, perdemos duas bússolas bem importantes. Primeiro, a gente não tem mais os instintos dos animais para nos guiar. E segundo, as tradições, que antigamente diziam o que a gente devia fazer, enfraqueceram muito. Nesse vácuo, a gente tenta preencher o espaço com o que a sociedade oferece, como essa busca sem fim por prazer no consumismo ou a falta de laços mais fortes em relações que são muitas vezes passageiras. No fim das contas, muita gente acaba só se conformando com o que os outros fazem ou esperam que a gente faça. Certo. Mas como é que esse vazio, que parece uma coisa tão abstrata, aparece no dia a dia? Ele tem sintomas bem concretos que talvez sejam mais fáceis de reconhecer. Essa falta de um propósito, claro, pode se transformar numa ansiedade bem profunda. A liberdade de escolha, quando a gente não tem um norte, pode acabar paralisando, sabe? Isso gera um desespero sobre se a vida realmente vale a pena. Esse aqui é um dos sintomas mais evidentes, apatia. É aquela indiferença pelo mundo, pelos outros e até por si mesmo. É quando parece que nada mais importa ou desperta um interesse de verdade, e a vida começa a ser vivida meio que no piloto automático, sem iniciativa. Na ausência de um sentido genuíno, é muito comum a gente buscar compensações. A busca desenfreada por prazer, por poder ou por bens materiais acaba virando uma forma de mascarar, de preencher, mesmo que temporariamente, esse vazio que está lá dentro. É uma tentativa de achar satisfação fora, quando a falta é interna. E o Frankl não via isso como um problema isolado de uma pessoa aqui e outra ali, de jeito nenhum. Ele chamou de neurose de massa, um mal-estar coletivo que marca a nossa sociedade e que acaba alimentando outros problemas, como dependência química, agressividade e depressão. Mas calma, agora vem a virada de chave. O Frankl não só diagnosticou o problema, ele propôs uma solução, uma nova maneira de entender o que nos move. Ele chamou isso de logoterapia. O nome vem da palavra grega logos, que significa sentido. E a premissa da logoterapia é radicalmente simples, mas muito poderosa. A principal força que nos move na vida não é buscar prazer ou fugir da dor, mas sim encontrar e realizar um sentido. Agora, o que é muito interessante nesse slide é o contraste. Enquanto a psicanálise de Freud focava muito na vontade de prazer, o Frankl argumentava que essa busca por prazer só se torna a prioridade quando a nossa vontade de sentido está frustrada. Então, o ponto central é esse. A busca por sentido é o que nos define como seres humanos. Então, se a busca por sentido é a chave, como é que a gente encontra esse sentido? A resposta de Frankl está num conceito muito poderoso: a autotranscendência. Vamos ver como isso funciona na prática. A grande sacada aqui é que o sentido não é algo que a gente inventa do nada ou que encontra olhando só para o nosso próprio umbigo. Muito pelo contrário. O sentido é descoberto no mundo. Ser humano é estar sempre voltado para algo ou para alguém além de si mesmo, seja uma causa para servir ou uma pessoa para amar. E essa imagem aqui no slide nos ajuda a visualizar de onde vem essa capacidade. O Frankl enxergava o ser humano como tridimensional. A gente tem o corpo físico, a mente psíquica e uma dimensão que ele chamava de noética, ou espiritual. É essa dimensão espiritual, que, vale dizer, não tem a ver necessariamente com religião, que nos dá a liberdade de nos posicionarmos diante das situações da vida. É a fonte da nossa capacidade de transcender. E o Frankl não deixou isso só no campo da teoria, não. Ele nos deu 3 caminhos bem práticos para encontrar sentido.
Primeiro, através daquilo que a gente dá para o mundo, como o nosso trabalho ou nossas criações. Segundo, através do que a gente recebe do mundo, como a beleza da natureza ou o amor por outra pessoa. E terceiro, e talvez o mais profundo de todos, na atitude que a gente escolhe ter quando enfrenta um sofrimento que não pode ser mudado. E assim a gente chega à nossa conclusão. A mensagem da logoterapia não é só uma teoria interessante, mas é um chamado à responsabilidade pela nossa própria existência. Essa citação resume a liberdade final que a gente tem. Mesmo nas piores circunstâncias, naquelas em que não temos controle nenhum sobre o que acontece, ainda temos a liberdade de escolher a nossa atitude. E é nessa escolha que mora a possibilidade de encontrar um sentido profundo, transformando uma tragédia em um triunfo humano. A logoterapia nos lembra que cada pessoa é única e insubstituível, e que para cada um de nós existe uma tarefa, uma missão no mundo que está esperando para ser realizada. A vida está o tempo todo nos fazendo perguntas, e a forma como a gente responde, com as nossas ações, é o que define o nosso sentido. E assim chegamos ao fim. Se essa análise sobre o vazio existencial e a busca por sentido fez sentido para quem está ouvindo, o compartilhamento é sempre muito bem-vindo. Qualquer dúvida ou ponto que queiram aprofundar, é só deixar nos comentários. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!